Avaliação neuropsicológica antes da reabilitação. Isso é uma técnica que eu já bati muito, que é muito importante antes de você fazer uma reabilitação neuropsicológica, você mensurar. Por que eu vou mensurar antes da reabilitação? Porque eu preciso saber, primeiro, aonde está o comprometimento, em qual estrutura cognitiva há o comprometimento. E, logicamente, eu preciso saber o grau desse comprometimento. Então, quando eu tenho, de um lado, né, uma avaliação neuropsicológica, que não, quando eu digo avaliação neuropsicológica, não é que é um teste, mas uma bateria do teste. Eu tenho um raciocínio clínico associado a essa bateria de testes, eu consigo ver o que? A estrutura comprometida e o grau de comprometimento. Nós fazemos isso antes da reabilitação. Então, a avaliação neuropsicológica, bem realizada, mostra detalhadamente como está o estado cognitivo e, logicamente, as questões emocionais do paciente. Tem extrema importância de ser realizada antes do processo de reabilitação psicológica. Então, eu tenho um processo de identificação e eu tenho um processo de mensuração do grau de comprometimento da estrutura cognitiva. Reavaliação psicológica após a reabilitação. Logicamente, eu também tenho que mensurar para saber os efeitos do trabalho. Então, eu estou tendo progressos com esse paciente. Se eu não estou tendo progressos, eu tenho que alterar. Olhe bem, eu tenho que alterar a estratégia de reabilitação. Tá? É consenso entre os pacientes, entre profissionais que atuam. Então, é consenso entre os profissionais que atuam na reabilitação psicológica que as melhorias são claramente notadas na vida prática do paciente com lesão neurológica, mas nem sempre essa melhoria, olha só, essa melhoria é encontrada na reaplicação do teste. Mas mesmo assim, nós vamos, né, aplicar. Nesse caso específico, nós estamos falando de lesão, de lesões. Quando a reabilitação psicológica é requerida por um profissional médico, órgão do governo, perícia, em caso de afastamento, né, de trabalho, escola, deve-se procurar aplicar os mesmos testes que foram aplicados na avaliação prévia, no início do programa de reabilitação psicológica. Então, às vezes, um profissional que trabalha com avaliação psicológica, que não é só o psicólogo, isso eu já falei para vocês 1000 vezes, ele vai o quê? Ele vai criar a possibilidade da utilização dos mesmos testes, porque está sendo pedido, né? Por terceiros. Então, eu tenho que embasar isso. Embasar em cima dos resultados encontrados antes e depois da reabilitação, embasar em cima, principalmente, olha só, do relatório que eu vou fazer. Precisa ter uma construção muito bem fundamentada. E também porque eu posso ser solicitado a avaliar um paciente para emitir um laudo neuropsicológico. Para começar o processo de reabilitação, o profissional deve ter claros alguns aspectos sobre desenvolvimento, se houver algum atraso, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo, adaptação social, presença de dificuldades que atrapalham o convívio. Isso nós vimos anteriormente quando eu disse, olha, antes é, de começar qualquer trabalho, seja de avaliação ou de intervenção psicológica, eu tenho que fazer uma entrevista clínica, que logicamente alguns profissionais chamam de anamnese. Então, o desenvolvimento, a adaptação social, a vida acadêmica e profissional, perfil cognitivo e comportamental do paciente, pontos fortes, pontos fracos, tanto ao longo da vida quanto em relação à cognição. Estressores ambientais, dinâmica familiar. Então, eu estou o quê? Eu estou buscando informações para gerar uma hipótese diagnóstica. Características de personalidade, como lida com experiências, com expectativas, frustrações, opiniões discordantes, história médica, histórico psiquiátrico, histórico neurológico, uso de medicações, especialmente as medicações psiquiátricas e neurológicas, abuso de substâncias, álcool, drogas, principalmente. Bom,
A partir dessa perspectiva, o que eu faço? Eu vou planejar as atividades, certo? Como é que nós planejamos? Nós precisamos ter uma concepção de modelos, certo? Você vai trabalhar estratégias para reabilitar. Inclusive, muitos dos instrumentos podem ser construídos. Agora, não construir aleatoriamente, mas para aquela reabilitação, para aquele paciente, para aquela disfuncionalidade que ele possa estar apresentando. Vamos lá. Independentemente do modelo a ser utilizado para a reabilitação neuropsicológica, faz-se importante manter o foco nas funções a serem trabalhadas. A partir de então, serão pensadas as atividades que serão instrumentos de trabalho. Ao planejar alguma atividade, o reabilitador precisa de identificar o ponto de partida ideal. Por exemplo, se o paciente vai fazer uma atividade de estimulação da amplitude tensional, ou seja, vai trabalhar os processos tensionais, é ideal que o profissional já tenha os dados sobre a capacidade do paciente mensurados na avaliação cognitiva. Então, se eu vou reabilitar os processos atencionais, imagina uma criança que tem déficit de atenção. Né? E com esse déficit de atenção, eu já preciso saber a que ponto, né, do qual o grau de comprometimento dessa criança no que diz respeito à sua atenção. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho os dados da avaliação para poder programar as atividades. Qual é o risco se você não fizer isso? Você começar a programar atividades que não vão surtir efeito, que não vão ter efeitos efetivos na vida dela, por diversos motivos. Principalmente que você pode, para uma criança que tem um certo comprometimento, fazer uma atividade acima da capacidade dela, acima do grau, né, de comprometimento, né, que ela tem. Então, ela não vai conseguir solucionar as tarefas. Tá?